Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. 9h04. Marcos Evangelista conosco. O ouvinte pode ver também o Marcos na nossa transmissão aí pelo Facebook. Bom dia, Marcos. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvinte da Rádio Band News FM. Oi, Marcos, deu uma falhadinha aí. Deixa eu ouvir seu bom dia de novo, para ver se agora fica estável. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aqui. Uhul! Agora deu. Bom dia, Marcos. Melhorou bastante. Bom dia, Marcos. Por causa do aumento nos casos da Covid-19, das internações, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, do PSDB, propôs aí ao governador Wilson Lima que fosse decretado o lockdown na capital amazonense, mas o governador descartou essa possibilidade. Que tipo de consequência, no caso, essa medida representaria aí para a nossa economia nesse momento? Nós teríamos aí, Arthur, um efeito direto na economia, né? Uma vez que nós temos aí alguns setores que ainda estão se ajustando a esse novo momento, né? Essa nova realidade, onde vieram de um período onde muitas vezes tiveram as suas portas fechadas, e agora, quando tudo se acha que vai se ajustar, nós temos aí o número de aumentos de casos de Covid, e basta dizer para você, Arthur e Samara, que eu realmente estou novamente preocupado. Eu estava falando agora com um cliente, eu acho que 60% dos meus clientes estão aí afetados pelo vírus. Não posso dizer, eu não tenho conhecimento técnico para dizer que realmente é uma segunda onda, mas que os números aumentaram, assustadoramente aumentaram, né? Então estão cada vez mais próximo da gente. Se isso ocorrer, nós teremos aí uma pandemia, não só na questão de vidas ou de saúde, mas também uma pandemia na vida das empresas. As empresas não vão aguentar novamente um segundo fechamento. As pessoas têm que ter a conscientização que, se puder ficar em casa, fica. Se tiver que sair, usa a bendita máscara. A gente ainda encontra, apesar de tudo isso que sai em todas as mídias, a gente ainda encontra pessoas andando sem máscara nas ruas, né, nas festas, a gente vê aí nas redes sociais. Então é muito importante, a gente não está falando só de vida, a gente está falando da economia. Se a economia vier a parar novamente, nós vamos ter um colapso total, que muitas realmente vão desempregar todo o seu corpo técnico, e aí nós teremos aí uma onda muito complicada de desemprego, Arthur e Samara. É verdade. Eu não consigo imaginar, apesar de estar assustado com os números que aumentam a cada dia, o boletim da FVS que não nos deixa mentir. Ontem foi 1.200, anteontem foi 1.200, de ontem foi 1.300 casos, novos casos, mas isso não reflete na morte. Pelo menos em morte a gente está vendo que isso não está refletindo esse aumento, mas as pessoas estão se infectando e aumentando o número de pessoas nos hospitais internadas. Mas eu não consigo imaginar de novo todas as lojas fechadas. A gente está vendo aí a situação do desemprego. Nossa, o que seria de ruim para a população amazonense, para a população brasileira, se tudo fechasse novamente? Ia ser horrível, né, Marcos? Com toda certeza, a gente não ia aguentar isso, né? A gente está vendo aí o sufoco dos empresários, eu lido com isso diariamente. A gente ouve aqui, tem uns que chegam aqui na consultoria, chegam praticamente a chorar, né? Falar que não consegue pagar a folha de pagamento, não consegue aguentar os funcionários, e sabe que ali são pais de família, e não é por questão de não querer, é uma questão de não poder, né? E caso realmente isso venha acontecer, a gente está vendo aí um embate entre prefeito e governador, isso vai ser muito ruim, né? Isso a nossa economia realmente vai sentir muito, porque a gente tem ainda uma esperança que esses 3 meses a gente tenha um aquecimento na economia para compensar esses últimos 6 meses que nós tivemos. Aí no momento que isso volta à tona, é realmente temeroso. Então a gente espera que realmente isso não ocorra, que as pessoas tenham consciência e façam aí esse quadro baixar novamente, para que a gente consiga ter as empresas funcionando e a economia voltando aos pouquinhos em 2021.
Tem um setor que pode ser o mais prejudicado novamente, né? Que apesar do acordo de não ter sido decretado o lockdown, novas medidas foram implantadas, né? Entre elas o fechamento de bares, balneários e flutuantes e restringe o funcionamento de restaurantes, né? Esse setor aí pode ter um prejuízo a mais, Marcos? Sem sombra de dúvidas, né? Eles estão limitados a funcionar, se eu não me engano, até as 22 horas. Isso. Que é justamente esse horário que há o pique de movimento, né? O pico de movimento, onde as pessoas vão a esses estabelecimentos para jantar, né? Às vezes uma reunião com os amigos, e aí é justamente nesse horário que foi decretado o fechamento. Com certeza eles estão sendo impactados. Mas há também um outro rumor, eu atendo aqui também alguns barcos, embarcações, alguns empresários que a gente faz o financiamento dessas embarcações, e ontem eu recebi a visita de que há também rumores que vão novamente bloquear o transporte de passageiro fluvial. A gente não tem essa informação ainda oficial, mas caso isso aí ocorra, aí nós estamos falando da economia não só da capital, Arthur e Samara, mas como a economia dos nossos municípios. Vocês sabem que os nossos rios são as nossas estradas naturais. Nós estamos aqui ilhados, em Manaus, e para você ir para qualquer outro estado, tirando essa região metropolitana, só via fluvial ou aéreo, que é caríssimo, né, os voos regionais. Então, numa vez que ocorra novamente essa interrupção, nós teremos também um impacto direto na economia do interior do Amazonas. Certo, agora Marcos, mudando de assunto, vamos falar sobre o saque e extensão do auxílio emergencial que começou ontem no país. O valor, apesar de reduzido, de R$300, vai ajudar muita gente. A gente está até rindo aqui e falando. É melhor 300 na mão do que 600 voando, né? Sem sombra de dúvidas, né? Muito melhor você ter aqueles 300 garantido do que aí uma promessa de 600. Eu acho que cada vez mais as famílias têm que fazer, se multiplicar esse dinheiro. Eu participo de alguns grupos nas redes sociais desse auxílio emergencial, né, que a gente está preparando aí os vídeos do Renda Brasil, e o Renda Brasil viria a ser aí um substituto do Bolsa Família. E a gente tem sempre os 3, 4 lados, cada um defendendo as suas ideias. Mas falando da economia, puramente da economia, isolando a parte política, os R$600 ajudaram muito, Samara e Arthur, muito mesmo. Foi graças a esses R$600 que a economia, principalmente na parte de alimentação, sobreviveu. E só que de onde tira muito, chega uma hora que chega o fundo. Opa, a gente perdeu aqui o contato com o nosso colunista Marcos Evangelista, contato na internet, mas ele está trazendo justamente esse parâmetro em relação aos R$600 que muitas pessoas receberam, da movimentação da economia, e agora esses R$300. E vai bem a calhar isso que você falou, Samara, muito melhor esses 300 na mão do que 600 voando, dos 600 que não existiu para algumas pessoas, né? Para as mães solteiras foi R$1.200. Então tem muita gente que se segurou durante esses dias, durante esses meses, onde a pandemia foi mais forte, principalmente aqui no estado do Amazonas, quando atingiu um pico. Tem muita gente que só se manteve a família ali no limite com essa ajuda desse auxílio emergencial do governo. Sem dúvida, muitas pessoas se beneficiaram com isso. Movimentação em algumas datas importantes, como o do Dia das Mães, né, e outras, né, agora chegando o Dia das Crianças, né, são datas importantes para o comércio. A gente está de novo aí com o nosso colunista Marcos Evangelista. Esses 300, apesar de não movimentar tanto assim a economia quanto aqueles 600 e 1.200, é um fôlego inclusive para o comércio, né, Marcos? Sem sombra de dúvida, a gente percebe que tem muitas pessoas que estão utilizando o filho para comprar outro alimento, né, como vocês acabaram de falar, dia 12, do principal evento de consumo, que é o Natal. E, com certeza,
esse auxílio, apesar de ter sido reduzido, vai ajudar essas pessoas e, consequentemente, vai ser benéfico para o comércio. Aí então, quero agradecer a presença do Marcos Evangelista todas as quintas-feiras conosco, trazendo um assunto relacionado à economia, a finanças e ajudar você que está em casa a saber administrar melhor o seu dinheiro. Na internet, como é que ele encontramos, Marcos? Estamos nas redes sociais e principalmente lá no nosso canal do YouTube, onde a gente está falando lá, nós temos um vídeo específico sobre o Renda Brasil, que é justamente o possível substituto do Bolsa Família e também do auxílio emergencial. Acessa lá, Marcos Evangelista, no YouTube. Obrigado, Marcos. Grande abraço, até a próxima quinta.